Por que uma montadora entregaria um carro que vale milhões para um presidente praticamente de graça? Seria apenas generosidade? Uma jogada de marketing? Ou existe algo muito mais estratégico acontecendo nos bastidores do poder? Porque, na realidade, quando um presidente entra em um carro emprestado, ele não está apenas sendo transportado. Ele está, na prática, participando de um jogo silencioso, envolvendo influência, imagem e até interesses geopolíticos. Hoje você vai entender como funciona o chamado comodato presidencial e por que, no final das contas, esse carro nunca é apenas um carro. O que é comodato? Antes de mergulharmos nos bastidores desse sistema, é essencial entender o conceito. O comodato é basicamente um tipo de contrato previsto em lei, onde um bem é cedido gratuitamente por um período determinado, com a obrigação de devolução ao final. Ou seja, em teoria é simples. A montadora continua sendo a dona do carro, enquanto o governo apenas utiliza o veículo. No entanto, quando esse modelo é aplicado à presidência de um país, a lógica muda completamente, porque não estamos falando de um carro comum, estamos falando de um veículo que transporta um chefe de Estado. E nesse nível, cada detalhe, desde o motor até o sistema eletrônico, passa a ter implicações estratégicas. Assim, aquilo que parecia apenas um empréstimo temporário, rapidamente se transforma em um tema que envolve segurança nacional, imagem institucional e relações entre Estado e setor privado. Por que montadoras fazem isso? Diante disso, surge a pergunta inevitável. Por que uma empresa aceitaria ceder um ativo tão valioso sem cobrar nada diretamente? A resposta está em 3 pilares principais. Primeiro, prestígio. Quando um presidente utiliza um determinado carro, esse veículo automaticamente se associa a poder, estabilidade e autoridade. Não é apenas um automóvel, é um símbolo. E nesse sentido, marcas como Mercedes-Benz, BMW, Toyota ou Ford já entenderam há muito tempo que estar ao lado do poder político gera um tipo de valor que nenhuma campanha publicitária tradicional consegue alcançar. Em segundo lugar, temos o marketing indireto. Diferente de um anúncio comum, o carro presidencial aparece em momentos altamente simbólicos, eventos oficiais, cerimônias internacionais, transmissões ao vivo e até em registro histórico, ou seja, é uma exposição global, sem parecer propaganda. E justamente por isso é extremamente poderoso. Por fim, existe um terceiro fator, mais sensível e muitas vezes ignorado: a relação com o Estado. Ao estabelecer esse tipo de parceria, a montadora se aproxima do governo. E essa proximidade pode abrir portas para contratos futuros, incentivos fiscais ou até influência institucional. Assim, o comodato deixa de ser apenas um empréstimo e passa a funcionar como uma ponte estratégica entre o setor privado e o poder público. O lado oculto do comodato. No entanto, nem tudo são vantagens. Na verdade, é extremamente aqui que o tema começa a ficar mais sensível, porque esse tipo de acordo levanta questões sérias. A primeira delas é o risco de espionagem. Veículos modernos são verdadeiros computadores sobre rodas. Eles possuem sensores, sistema de comunicação, softwares complexos. E, teoricamente, qualquer um desses elementos poderia ser explorado para a coleta de dados. Agora, imagine isso aplicado ao carro de um presidente. Por isso, cada componente passa a ser tratado com extremo cuidado. Além disso, existe o problema de conflito de interesse. Quando o Estado utiliza um bem fornecido por uma empresa privada, surge uma dúvida inevitável. Até que ponto essa relação é neutra? Será que existe algum tipo de favorecimento indireto? E mais, se a montadora for estrangeira, o cenário se torna ainda mais delicado. Porque entramos no campo da influência internacional, dependência tecnológica e, em alguns casos, até pressão diplomática. Por essa razão, o comodato presidencial nunca é tratado como algo simples. Na prática, ele é analisado como uma questão de segurança estratégica. Assim que o carro entra em uso pelo governo, ele deixa de ser, na prática, um veículo comum de fábrica. Antes mesmo de transportar o presidente, o carro passa por um processo rigoroso: inspeções completas, desmontagem parcial, substituição de sistemas eletrônicos, instalação de equipamento de segurança. No Brasil, por exemplo, esse processo é coordenado pelo Gabinete de Segurança Institucional. E o objetivo é, claro, eliminar qualquer vulnerabilidade.
garantir o controle total sobre o veículo e adaptar o carro às exigências de proteção de um chefe do Estado. Ou seja, mesmo que o veículo seja devolvido à montadora no futuro, ele jamais voltará a ser o mesmo. No caso brasileiro, o uso de comodato já ocorreu em diferentes momentos. Um exemplo conhecido envolve veículos como o Ford Fusion Hybrid, utilizados durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. No entanto, o Brasil adota uma abordagem diferente de algumas potências globais. Aqui, a estratégia tende a ser mais discreta, menos foco em luxo extremo e mais ênfase em custo-benefício, adaptação e funcionalidade. Isso reflete uma escolha estratégica, reduzir gastos públicos diretos, sem abrir mão de segurança e eficiência. Assim, o carro presidencial brasileiro não busca impressionar, mas cumprir sua missão com eficiência. Comodato pelo mundo. Quando ampliamos a análise para o cenário internacional, as diferenças ficam ainda mais claras. Nos Estados Unidos, por exemplo, o modelo é completamente distinto. O governo mantém controle total sobre os veículos presidenciais que são produzidos sob especificações exclusivas. Nada de comodato relevante. Tudo é projetado para garantir autonomia máxima. Já na Europa, o cenário é diferente. Alguns países mantêm relações próximas com as suas montadoras nacionais, o que facilita acordos desse tipo, ainda que com forte supervisão estatal. Por outro lado, em países em desenvolvimento, o comodato tende a ser mais comum, principalmente como uma forma de reduzir custos, mas isso também aumenta a dependência externa e, consequentemente, os riscos estratégicos. Comodato, vantagem ou risco? Diante de tudo isso, chegamos a um ponto central. O comodato presidencial é ao mesmo tempo uma solução e um dilema. Por um lado, ele oferece vantagens claras: economia de recursos públicos, acesso a tecnologias modernas, fortalecimento de relações institucionais. Por outro, os riscos são reais: dependência de empresas privadas, possível influência política e vulnerabilidade de segurança. Portanto, não existe uma resposta simples, existe sim um equilíbrio delicado, que cada país precisa gerenciar com extremo cuidado. Quem ganha com isso? No fim das contas, o comodato presidencial não é apenas sobre carros. Na verdade, ele é sobre poder, sobre influência e principalmente sobre imagem. A montadora ganha visibilidade, o governo ganha mobilidade. Mas por trás dessa troca aparentemente simples, existe um jogo silencioso de interesse. E, como todo jogo de poder, nem tudo é visível à primeira vista. Agora, eu quero saber da sua opinião. Você acha que esse tipo de acordo é uma estratégia inteligente ou um risco político disfarçado? Comente aqui embaixo, porque esse debate está só começando. Se você gostou do conteúdo ou se te agregou algum tipo de conhecimento, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com pelo menos 5 pessoas. Tchau, até o próximo.